Boa tarde, eu sou o Fred, eu tô aqui com a Yasmin, o Felipe e a Malu, e a Maria, que nos ajudou nesse projeto. E hoje a gente veio falar um pouco sobre a interpretação e a análise de obras de arte. A gente vai mostrar para vocês como fazer essa interpretação usando o quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral, como exemplo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Yasmin e vocês podem. Eu começo então com a biografia dela. Eu vou estar olhando aqui no celular porque acaba ficando mais fácil. Ela nasceu em 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, no interior de São Paulo. É interessante a gente ver o ano não só como um simples número, mas é interessante a gente notar o que estava acontecendo nesse ano. Por exemplo, aqui foi um ano depois do fim da ditadura. Então é interessante você saber qual é o contexto da época que ela nasceu. E ela morreu em 17 de janeiro de 1976, em São Paulo, com 40 anos, devido a uma forte depressão que dominou a artista. Aí a gente começa com a família dela, né? O seu pai era José Stanislau do Amaral, ele era um fazendeiro, e nessa época os fazendeiros eram super ricos. A sua mãe era Lídia Dias de Aguiar, do Amaral, e ela vivia numa fazenda com 7 filhos. Com 7 filhos não, desculpa, 7 irmãos. A gente pode ver que a vida no campo, né, como ela tinha 7 irmãos, a gente vê que as famílias tinham bastante filhos. Já a Tarsila, ela só teve uma, porque ela teve num contexto que ela já estava num meio muito urbano. Aí a gente tem os... Deixa eu ver... Família, trabalho. Tá. Aí aqui a gente tem os trabalhos da Tarsila, né? Que durante o modernismo eles formaram os grupos Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade, Menotti. Enfim, eles ajudaram muito culturalmente São Paulo com a Semana da Arte Moderna, que foi muito importante. Em 1928, Tarsila queria dar um presente para o seu marido da época, que era Oswald, e ela pintou o Abaporu. O mesmo ficou encantado com o quadro, que inspirou ele a escrever o Manifesto Antropofágico. Só que muitos não sabem que a Tarsila estava junto, influenciando nesse manifesto, né? Aí a gente tem aqui... Tá. Aí a gente tem os relacionamentos da Tarsila. Por que é importante a gente falar do relacionamento? Porque o relacionamento marca muito uma etapa da vida da pessoa, né? O que ela estava compartilhando com essa pessoa. Então, por exemplo, voltando da Espanha, se casou com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha, Dulce. Aí, Anita, que era amiga dela, introduziu no grupo modernista e começou a namorar o escritor Oswald de Andrade, que foi nesse momento em que ela deu a Abaporu, né, para ele, teve todo o contexto do manifesto. Enfim, em 29 se separou de Oswald. Em 31 começou a namorar um médico comunista, Osório César, né? E ela participou de várias reuniões comunistas e ela foi presa por um mês. Em meados de 30, Tarsila uniu-se com o escritor Luiz Martins. E nos seus estudos, ela estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois em Barcelona, na Espanha. Ela desenvolveu seu primeiro quadro na Espanha, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Estudou escultura com Zandig e passou a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, que era um outro pintor. Em 1920, foi estudar em Paris, na Academia Julian, e ficou lá até junho de 1922, quando soube da Semana de Arte Moderna pela sua amiga Anita e voltou para o Brasil. Bom, agora eu vou passar para o Felipe. Tudo bem? Eu sou o Felipe e eu vou falar as principais características visuais do quadro. Bem, a gente começa visualizando as cores, né? O azul, o verde, o amarelo. A Tarsila quis representar essas cores com a bandeira do Brasil. Então, o principal motivo desse quadro
ter essas cores é para apresentar o Brasil, os brasileiros. Então ela quis trazer essa pegada. Em questão, a gente percebe que o quadro ele não tem uma simetria exata. Não dá para pegar e dividir no meio e ter partes simétricas. Então, a gente começa analisando o quadro pelos pés. A gente percebe que os pés eles são maiores do que a cabeça, que os braços também são alongados e também são maiores. O que a impressão que ela queria trazer para quem estava vendo esse quadro é a mesma. A posição do cara sentado é a mesma do pensador europeu, né? O grande pensador, aquela estátua dele. Enfim. O que ela quis trazer de diferente é que os brasileiros, eles têm mais o trabalho braçal, eles valorizam mais as mãos e os pés em vez da mente. É a principal interpretação do quadro, que os brasileiros eles focam no trabalho braçal em vez de no trabalho racional. E além disso, a gente analisa também, temos um sol, um cacto, temos o balanço da imagem, né? Tem um homem sentado de um lado, o cacto pesando de outro, então isso traz um balanço para a imagem, deixa a imagem equilibrada. E também, último detalhe, que essa pintura foi feita a óleo. Então, é uma pintura feita a óleo. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Malu e vou falar um pouquinho sobre o contexto da obra. É muito importante a gente saber o que estava acontecendo quando a obra foi feita, né? Não só o Vaporu da Tarsila do Amaral, mas outras obras que aparecem para a gente no Enem nos vestibulares. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico, no contexto literário primeiro. O contexto literário, ele se baseia nas escolas literárias, né? A gente tem o trovadorismo, que se iniciou na Idade Média, só que a gente não teve ele no Brasil. A gente tem também o humanismo, que começou em 1418, mas também não tivemos ele no Brasil. E daí nós começamos com as obras do quinhentismo, que começou no período pré-colonial do Brasil e o início do colonial. E a gente tem como exemplo a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que ele descreveu para a realeza de Portugal como eram as terras brasileiras. A gente tem o classicismo, que a gente tem em 1527, que é o retorno da cultura grega, né, que também tem o antropocentrismo, que é o homem no centro. A gente tem o barroco, que se forçou bastante no contraste, céu, homem e terra, né? A gente tem no barroco o famoso Aleijadinho, né, com as suas esculturas. O barroco ele aconteceu de 1600 até 1768, ou seja, também foi nesse mesmo período. Nós temos o arcadismo de 1768 a 1836, que é poesia, equilíbrio, né, baseava-se bastante na harmonia. A gente tem aí o Tomás Antônio de Gonzaga como um exemplo de artista brasileiro que trabalhou nessa época, né? E a gente tem o início do período colonial. A gente tem o romantismo, que é em 1836, que a gente tem a primeira geração do romantismo, que era nacionalista, né? O início de uma história, a descrição de um herói nacional. E a gente tem a segunda geração, que é pessimista, né? Começa aí uma ideia crítica. E isso aconteceu lá no período... Isso aconteceu no período imperial. Daí a gente começa com o realismo, que a partir daqui é o que mais cai no Enem para a gente. O realismo, a gente tem o descritivo, muito descritivo, né? A crítica aos valores. A gente tem o nosso querido Machado de Assis, que trabalhou bastante nesse contexto. O realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo aconteceram na mesma época, né? Que foi o início da República Brasileira, de 1881 a 1922. Então, depois do realismo, que começou em 1881, né? Nós temos o naturalismo na mesma época, que usava muito a zoomorfização, que é o comportamento humano, que é comparado com o comportamento de animais. E a gente tem também a presença da crítica social. Daí nós temos o parnasianismo, que é a arte pela arte, ou seja, o que importa é a arte, não importa o sentimento, não importa uma crítica social, o que importa é a arte. Inclusive, a gente tem um quadro que se chama O Vaso Grego. É simplesmente um vaso, né? A gente tem poesia sobre esse vaso e é simplesmente descrição.
A gente tem depois o simbolismo. O simbolismo ele já é mais místico, né? Ele é contra o naturalismo e o realismo. Ele não faz crítica social, ele é uma ideia mais mística, mais misteriosa. O modernismo, que é o que a gente vai trabalhar aqui com a Tarsila do Amaral, que é a volta das críticas, né? A gente volta a ter uma crítica, um senso crítico, né? Que a gente tem a partir de 1922, que o modernismo já é o fim desses 4, e começa em 1922 até 1945, final da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra. E a gente tem o nosso período que a gente está agora, que é o período contemporâneo, que a gente tem tecnologia, arte erudita junto com o popular, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, que é o que estava acontecendo, né, quando a obra foi feita. Aqui a gente começa o nosso contexto histórico com o Tratado de Tordesilhas, lá em 1994. Daí, em 1500, a gente tem o descobrimento do Brasil. Daí, a gente começa com o período pré-colonial, de 1500 a 1535, a 1530, né, que quando 1530 começou a colonização no Brasil, né, os portugueses começaram a vir para cá, começaram a colonizar a costa. Daí, a gente tem, em 1534, as capitanias hereditárias. 1548, o governo geral, né, com a falha das capitanias hereditárias, iniciou o governo geral. E nisso a gente já tem um período colonial. A gente saiu do período pré-colonial, foi colonizado, período colonial. Daí a gente tem a região das Minas, daí em 1611, que começa os trabalhos nas Minas. 1803, chega a família real ao Rio de Janeiro. 1831, a gente tem a abolição de Dom Pedro, que já está no período imperial, né? Chega a família real, começa o império, né? A família real se estabelece no Rio de Janeiro como a capital. Em 1831, a gente tem a abolição de Dom Pedro I como imperador. 1840, o golpe da maioridade, né? Dom Pedro II, mesmo não tendo na maioridade, assume o império. Só que daí nós temos a proclamação da República, o que inicia o período republicano em 1889. Em 1930 tem a Revolução e a Era Vargas, né? Com o golpe de Getúlio Vargas, a gente tem a Era Vargas. E é nesse período aqui que a gente tem muitas obras que aparece para a gente no Enem, né? Na Era Vargas e na ditadura militar. Ditadura militar em 84 e em 89 ao retorno das eleições diretas. E daí a gente volta para o período continua republicano e chega nos dias de hoje. É isso. Essas são os contextos históricos que mais aparecem no Enem. E o contexto da Tarsila do Amaral, a obra foi feita lá no ano de 1928. Então, a gente está no modernismo, né? Que é o negócio da crítica social. E nós temos, na época, o encerramento da República Velha e o começo da nova República que nós estamos até nos dias de hoje. Obrigada. Muito bem. O que eu vou fazer agora é um pouco de um resumo de tudo que foi dito aqui, para a gente identificar como a gente deve agir quando a gente se depara com uma obra de arte na hora dos vestibulares. Para a interpretação de artes em preparo prévio, o mais interessante é um estudo de história e da literatura, como a gente viu com a Malu. Principalmente... Tá desligado? Agora foi? Tá. Então, perdão. O que a gente mais tem que estudar é a história mundial em geral, mas em termos da literatura, a gente foca principalmente na literatura do Brasil, porque é o que mais cai nos vestibulares. Então, vamos lá. Começamos com o nome da obra, que é muito importante a gente saber essa interpretação. Abaporu significa homem que come gente no Tupi-Guarani. E é daí que vem a inspiração, como a Yasmin e a Malu disseram, para o movimento antropofágico. Porque o que é antropofagia? Antropofagia é alguns rituais de tribos indígenas antigas de consumirem carne humana, acreditando que iam consumir o poder das pessoas que elas consumiam. Então, isso está muito relacionado com a necessidade da criação de uma identidade brasileira na arte. O que os modernistas, que é o movimento da Tarsila, mais afirmavam é que a arte brasileira servia apenas como uma cópia da arte europeia. Então, é a partir do modernismo que a arte brasileira passa a representar o Brasil. E de onde vem a antropofagia? Porque nós consumimos as técnicas e o conhecimento artístico europeu para, a partir disso, construir algo nosso. E não estar sempre só reconstruindo aquilo que já existe. Primeiro,
E aí a gente observa, como o Felipe falou, os elementos físicos do gigantismo, que é a deformação da figura, e as cores e a paisagem, que afirmam a nacionalidade, e o gigantismo, falando, como o Felipe falou, dos diferentes aspectos que a Tarsila queria enaltecer. Então, ao aumentar os pés e as mãos, ela está enaltecendo o trabalho. E a gente precisa ter muito cuidado com as cores, ter essa noção. Obra brasileira apareceu todo verde, amarelo e azul. Brasil. Né? Então, de saber identificar essas deixas, a cor, ela faz muita diferença. A gente olha também para as referências externas, como o Felipe falou, do pensador, e a gente vê. É muito interessante a gente ir construindo uma base de conhecimento para você ver que, isso tem a ver com o pensador. Mas e aí? Para isso, você tem que conhecer o pensador. Então, é muito interessante estar sempre pesquisando sobre obras, sobre contextos históricos, diferentes, quem foram os principais artistas, né? E, como eu disse, principalmente a brasileira. Para você entender, na hora que você vê, isso faz referência ao pensador. Tá, mas o que isso significa? O pensador, ele representa Dante Alighieri, que seria o escritor da Divina Comédia, que estava ponderando a sua própria criação. Então, o pensador ele tem muito a ver com esse bloqueio no pensamento. E era isso que a Tarsila queria representar. A cabeça diminuída representava justamente a falta de senso crítico. A gente observa na obra também que a figura ela não tem nenhum traço físico, ela não tem rosto, ela não tem nada que identifique o seu sexo ou o seu gênero, mostrando justamente a desvalorização da individualidade no Brasil. Porque o que é essa supervalorização do trabalho braçal? É o trabalho mecanizado, treinado, de baixa educação, com um senso crítico nulo. E é justamente isso que era tão promovido no Brasil à época e que a Tarsila queria trazer atenção e que nós vemos até o dia de hoje. Então, aqui como mensagem geral, nós temos que o povo brasileiro não é motivado a pensar e explorar em novas ideias, apenas a trabalhar e seguir aquilo que já foi determinado. Então, você não é estimulado a pensar o que nós observamos na falta total de investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Porque a gente é estimulado somente a trabalhar naquilo que já foi criado para servir aos outros países. E essa é a mensagem geral do Abaporu, e é assim que vocês fazem uma interpretação e análise de uma obra de arte. Obrigado.